O Senhor estava dando a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, a Israel agora na geração de Josué. Eles haviam transposto o rio Jordão e se encontravam frente à herança tão esperada. Entretanto, Israel precisava cumprir a parte de possuir a terra, apropriar-se da terra, fazer a sua parte, cumprir-se a promessa do Senhor. Nesse sentido, no texto de Josué, capítulo 13, dos versos 1 a 7, nós vemos o que Deus falou para Josué. O Senhor falou com o idoso Josué: ainda há muitíssima terra para ser possuída. Isso quer dizer, ainda tem muita terra disponível para ser conquistada, para ser ocupada. Distribua para as 9 tribos menores e a meia tribo de Manassés. A tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Rubem já haviam recebido as suas terras a leste do rio Jordão. Manassés havia recebido metade do seu território. E agora as outras 9 tribos, mais a metade da tribo de Manassés, deveriam ocupar o território que estava faltante. Veja o texto da nossa lição. Considerando que os israelitas tiveram como escravos por séculos, viveram como escravos por séculos, suas habilidades militares eram limitadas para conquistar a terra prometida. Mesmo os egípcios, com seus exércitos treinados e bem armados, não conseguiram ocupar Canaã de forma duradoura. A conquista total da região foi impossível para eles devido às cidades muradas, que eram praticamente intransponíveis. Agora, a nação composta por ex-escravos enfrentava a tarefa desafiadora de conquistar uma terra que seus antigos senhores não conseguiram dominar. Se algum dia eles conquistassem esta terra, seria unicamente pela graça de Deus e não por seus próprios esforços. Ora, o Egito não conseguiu dominar Canaã. E agora aqueles que tinham sido escravos do Egito pretendiam dominar, ocupar Canaã. Isso somente seria possível pelo poder de Deus. O povo devia corresponder à graça do Senhor. Veja, o Senhor estava dando a terra, mas a participação do povo não devia ser uma participação ociosa, somente esperar, porém uma atuação corajosa, uma atuação ativa. Os capítulos 13 a 21 de Josué tratam da divisão da terra entre as diversas tribos de Israel. Essa distribuição indicava não somente o que havia sido conquistado, mas também o que precisava ser conquistado dentro daquele território. Os israelitas tiveram a promessa de viver com segurança na herança que Deus estava lhe proporcionando. Eles eram, na verdade, inquilinos legítimos da terra que pertencia ao Senhor. Entretanto, a iniciativa de Deus precisava ser acompanhada por uma resposta ativa da parte deles. Ora, o Senhor estava dando a terra a eles. O que o Senhor esperava deles? É que eles se apropriassem da terra, que eles cumprissem a parte deles com relação à promessa. O Senhor esperava uma participação ativa do povo de Israel. A salvação também é um presente de Deus. Assim como a terra de Canaã, a salvação é um presente de Deus. A justificação é um ato de Deus, nos justificando quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Ao sermos salvos pela graça, passamos agora a viver um processo de santificação que dura a vida toda. A complexidade da conquista da terra ilustra o processo da salvação. Assim como Israel, não podemos fazer nada para conquistar a nossa salvação. Ela é um presente de Deus, assim como a terra era uma dádiva fundamentada num relacionamento de aliança que Israel tinha com ele. Isso, sem dúvida, não se baseava em seus próprios méritos. Não era por conta dos méritos de Israel que eles estavam recebendo a terra. Nós devemos, como salvos, assumir as nossas responsabilidades diante de Deus. Para que os israelitas pudessem desfrutar esse presente divino, ou seja, a posse da terra, era necessário que assumissem todas as responsabilidades que vinham com a vida na terra prometida. Essa dinâmica é semelhante ao processo de santificação que vivenciamos, resultado da nossa obediência de amor como cidadãos do reino de Deus. Embora os dois processos,
a ocupação de Canaã e a salvação não sejam idênticos, existem paralelos entre receber a terra e, pela graça, receber a salvação. Fomos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que não podemos perder, se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. Tem um texto, irmãos, de Filipenses, capítulo 2, verso 12. Lá diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre me obedecesses, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que é isso, irmãos? Desenvolver a salvação. Quer dizer, trabalhem com afinco pela vossa salvação. Continuem a trabalhar pela vossa salvação. Operai a vossa salvação. Efetuai a vossa salvação. Veja ainda o texto de Hebreus 12, verso 28. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Já recebemos, irmãos, a salvação. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos dá a garantia dessa salvação. Sejamos, pois, agradecidos e adoremos a Deus de um modo que lhe agrade, com respeito e temor. Sim, nós recebemos a salvação, mas devemos trabalhar por ela. Devemos operá-la, devemos desenvolvê-la, devemos adorar a Deus de um modo com respeito e com amor. Mas veja, então depende de nós, depende do nosso empenho, a nossa salvação. Vamos continuar no texto de Filipenses 2, agora o verso 13. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Nós devemos desenvolver a salvação, mas é Deus quem coloca em nós o desejo de desenvolver a salvação. Deus está operando em vocês, é o que diz esse verso. É Deus quem efetua, é Deus quem trabalha em vocês. É Deus que faz em nós o querer, é Deus que possibilita que nós realizemos a nossa parte no processo da salvação. E a nossa parte é agradecer ao Senhor Deus pela salvação que nos é dada unicamente pelo Senhor Jesus Cristo, mas agradecer e viver de acordo com o plano de Deus, como diz o texto de Hebreus. Adoremos a Deus de um modo que lhe agrade, com respeito e temor. Enfim, irmãos, tudo é pela graça. A justificação é pela graça e a santificação também é pela graça, porque é a graça do Senhor que coloca em nós o desejo de viver de acordo com a sua vontade. Mas assim como o povo de Israel, irmãos, tinha que se apropriar da terra, que o Senhor estava dando graciosamente, nós também devemos nos apropriarmos da salvação que o Senhor nos dá gratuitamente. Que Deus nos abençoe, que nós trabalhemos para nos apropriar dessa salvação. Que nós sejamos recíprocos à graça do Senhor Deus, obedecendo de acordo com a sua vontade e sabendo que o Senhor tem um plano de salvação, um plano eterno de salvação para cada um de nós. E dessa forma, possamos viver de acordo com essa esperança, com essa doce esperança, que é a vida eterna ao lado do Senhor Deus.